Sabe aquele momento em que toda a sua vida muda em 30 segundos? Quando alguém derrama um copo cheio de vinho na sua cabeça, e enquanto você fica ali completamente encharcado, os pais dessa pessoa começam a rir como se fosse a coisa mais engraçada que já viram. Sim, isso aconteceu comigo. E eu fiquei ali parada, com vinho a escorrer do meu cabelo, a correr pelo meu rosto, a estragar o meu vestido prateado caro, enquanto 200 das pessoas mais ricas da cidade assistiam em silêncio. Mas há uma coisa que eles não sabiam. A coisa que me fez sorrir, mesmo sentindo aquele líquido frio a escorrer pela minha espinha. Eu não era apenas uma mulher qualquer naquele baile de caridade. Eu era a única pessoa que poderia salvar o império moribundo deles. E na manhã seguinte, quando entraram no meu escritório para assinar um contrato de 500 milhões de dólares, a expressão nos seus rostos foi impagável. Mas estou a adiantar-me. Deixem-me contar-vos como uma noite de crueldade custou a uma família tudo o que tinham. Fiquem comigo até ao fim, porque esta vingança é a coisa mais doce que já ouviram. E se gostam de histórias sobre o karma a bater forte, carreguem no botão de subscrever agora mesmo, porque vão querer ver o que acontece a seguir. Lembro-me de cada detalhe daquela noite. Era uma sexta-feira à noite, início do outono, e o tempo estava perfeito. Eu tinha recebido um convite para o baile de caridade anual de Lawrence Carter 3 semanas antes. Lawrence é um daqueles bilionários tradicionais que realmente conquistou respeito no mundo dos negócios. Trabalhamos juntos em alguns projetos e ele era uma das únicas pessoas que sabia exatamente quem eu era e o que a minha empresa fazia. Veja bem, eu prefiro manter um perfil discreto, enquanto outros CEOs aparecem nas capas de revistas e canais de negócios. Eu fico nas sombras. É estratégico, é inteligente, e naquela noite isso me salvou de cometer um erro terrível. Escolhi um vestido prateado simples, nada muito chamativo. Eu queria me misturar, observar. A minha empresa estava em negociações finais para um grande negócio, e eu soube que a família do potencial parceiro estaria nesse baile. Queria vê-los no seu ambiente natural. Observar como tratavam as pessoas quando pensavam que ninguém importante estava a ver. O caráter é importante para mim. Não construí a minha empresa do nada apenas para fazer parceria com pessoas que tinham dinheiro, mas não integridade. O baile de gala foi realizado no Grand Palace Hotel, um daqueles locais onde até as maçanetas das portas provavelmente custam mais do que a maioria dos carros das pessoas. Lustres de cristal, pisos de mármore, garçons com luvas brancas a servir champanhe em bandejas de prata. Entrei sozinho, deixei o meu casaco no vestiário e apresentei-me a algumas pessoas como consultor de negócios. Ninguém questionou. Ninguém se importou. Nesses círculos, se você parece pertencer, você pertence. Foi quando o vi pela primeira vez. Brandon, 25 anos, fato caro que provavelmente custou os 15 mil dólares e um rosto que gritava privilégio. Ele estava rodeado por 4 amigos, todos rindo alto demais, bebendo demais, tratando os garçons como móveis. Observei-o estalar os dedos para um garçom, exigindo outra bebida. O garçom, um jovem provavelmente a trabalhar para pagar a faculdade, pediu desculpas por alguma lentidão imaginária e correu para pegar a bebida. Brandon nem sequer olhou para ele. Eu estava perto das mesas do leilão silencioso, fingindo estar interessada numa pintura doada, quando Brandon e o seu grupo se aproximaram. Ouvi fragmentos da conversa deles, piadas grosseiras sobre mulheres, comentários zombeteiros sobre pessoas que consideravam inferiores. Um dos seus amigos apontou para uma mulher do outro lado da sala e fez um comentário repugnante sobre a sua aparência. Todos riram. Brandon era o que ria mais alto. Eu deveria ter me afastado, mas algo me manteve ali. Talvez eu quisesse confirmar as minhas suspeitas. Talvez estivesse a testar o universo. Então Brandon reparou em mim. Os seus olhos percorreram o meu corpo de cima a baixo de uma forma que me deu arrepios. Ele sussurrou algo aos amigos e todos se viraram para olhar para mim. Mais risos. Mantive o rosto neutro e voltei a olhar para a pintura. Por dentro, estava a tomar notas mentais. Não era alguém com quem eu quisesse fazer negócios, mas Brandon não tinha terminado. Ele cambaleou na minha direção, com uma taça de vinho na mão, aquele sorriso arrogante estampado no rosto. Ei, disse ele, com as palavras ligeiramente arrastadas. Nunca te vi nessas festas antes. És nova no nosso círculo? Estou aqui apenas pela caridade, respondi baixinho, mantendo um tom educado, mas distante.
Apenas pela caridade, ele imitou com uma voz zombeteira. Os seus amigos riram-se. Deixa-me adivinhar. Leste sobre isto num jornal e pensaste em vir ver como vive a outra metade. Não respondi. Aprendi há muito tempo que o silêncio é muitas vezes a melhor arma contra os agressores. Simplesmente virei-me para ir embora. Foi então que ele agarrou o meu braço. Não com força suficiente para magoar, mas com firmeza suficiente para me impedir de ir. Ei, estou a falar contigo. É rude ir embora quando alguém está a falar contigo. Olhei para a mão dele no meu braço e depois voltei a olhar para o rosto dele. Por favor, tire a mão, disse calmamente. Por um momento, algo brilhou nos olhos dele. Talvez ele tenha visto algo que o alertou, mas então os amigos dele começaram a fazer sons zombeteiros, chamando-o de fraco, e o orgulho dele entrou em ação. Em vez de soltar, ele apertou um pouco mais. Sabes qual é o teu problema? Disse ele, inclinando-se para mais perto. Eu podia sentir o cheiro do vinho no seu hálito. Pessoas como tu vêm a esses eventos e esquecem o seu lugar. Achas que vestir um vestido bonito faz de ti uma de nós? Foi quando eu os vi, os pais dele, Gregory e Patrícia. Eles estavam a observar a alguns metros de distância. E em vez de intervir, em vez de ficarem horrorizados com o comportamento do filho, eles estavam a sorrir. Na verdade, sorriam. Patrícia inclinou-se para Gregory e sussurrou algo. Ele riu. Soltei o meu braço do aperto de Brandon. Com licença, disse com firmeza, e virei-me para sair. O que aconteceu a seguir pareceu desenrolar-se em câmara lenta. O rosto de Brandon ficou vermelho de raiva por ter sido dispensado. Ele olhou para os seus amigos, para os seus pais, para a multidão que começava a notar a comoção. E então, num movimento que acho que surpreendeu até ele, levantou o copo cheio de vinho e despejou tudo na minha cabeça. O líquido frio atingiu primeiro o meu couro cabeludo, depois escorreu pelo meu rosto, pescoço e peito. Molhou o meu cabelo, escorreu para os meus olhos e pingou do meu queixo. O meu lindo vestido prateado ficou escuro e pesado com o vinho. Senti-o a penetrar no tecido, frio contra a minha pele. Fiquei completamente paralisada, com os olhos fechados e as mãos ao lado do corpo. O salão ficou em silêncio. 200 conversas pararam no meio da frase. Até a orquestra pareceu fazer uma pausa. E então ouvi. Risos. Altos. Risos descontrolados. Abri os olhos. O vinho ainda escorria dos meus cílios e vi Gregory batendo no joelho, com o rosto vermelho de alegria. Esse é o meu filho, gritou ele do outro lado da sala. Esse é o meu filho a ensinar boas maneiras. Patrícia estava curvada, a rir, com a mão agarrada à barriga. Essas pessoas, ela ofegou entre risadas. Essas pessoas vêm aos nossos eventos e agem como se fossem daqui. Brandon, querido, isso foi perfeito. Eles deram um high five ao filho. Na verdade, deram um high five a ele. Enquanto eu ficava ali, completamente humilhada, com o vestido arruinado, vinho a pingar no chão de mármore sob os meus pés. Olhei à minha volta. Algumas pessoas pareciam chocadas, outras pareciam solidárias, mas ninguém se mexeu. Ninguém disse nada porque a família de Gregory tinha poder, tinha dinheiro, tinha influência. E em salas como esta, o poder compra o silêncio, exceto para uma pessoa. Lawrence Carter abriu caminho entre a multidão, com o rosto sombrio de fúria. "O que se passa com vocês?" gritou ele para Gregory. "Tem alguma ideia de quem acabou de humilhar?" Gregory continuava a rir. "Um Zé Ninguém que se infiltrou no nosso círculo, Lawrence. Relaxa. É engraçado." "Engraçado?" Lawrence tremia de raiva. "Aqui é a Sofia." Levantei a mão. Um simples gesto. Lawrence parou no meio da frase e olhou para mim. Balancei a cabeça levemente. Os seus olhos se arregalaram em compreensão. Mas ele permaneceu em silêncio. Fiquei ali parada por mais um momento, com vinho a escorrer do meu cabelo, criando uma pequena poça no piso de mármore perfeito. Olhei para Brandon, para o seu rosto orgulhoso e sorridente, para Gregory e Patrícia, ainda rindo, enxugando as lágrimas de tanto rir, para a multidão de pessoas ricas e poderosas que não fariam nada porque não fazer nada era mais seguro. E sorri. Um pequeno sorriso calmo que fez Lawrence dar um passo para trás. "Não, Lawrence", disse calmamente, com a voz firme, apesar do vinho a escorrer pela minha espinha. "Deixa-os aproveitar esta noite. Amanhã será muito interessante."
Saí daquele salão de baile com a cabeça erguida, deixando um rasto de gotas de vinho atrás de mim. Ouvi os sussurros começarem quando cheguei à porta. Ouvi alguém perguntar quem eu era. Ouvi a resposta irritada de Lawrence a Gregory, mas não olhei para trás. Sentei-me no meu carro por 10 minutos antes de começar a dirigir. Olhei para mim mesma no espelho retrovisor. Minha maquiagem estava arruinada, meu cabelo estava colado à minha cabeça, meu vestido estava destruído e eu estava sorrindo. Você precisa entender uma coisa sobre mim. O meu nome é Sofia e não cresci em salões de baile com champanhe e caviar. Cresci num apartamento de 2 quartos com a minha mãe, que tinha 3 empregos para nos alimentar. O meu pai foi-se embora quando eu tinha 3 anos. Nem me lembro do rosto dele. A minha mãe limpava casas durante o dia, trabalhava como empregada de mesa à noite e lavava roupa para um hotel aos fins de semana. Eu a via chegar em casa exausta, com as mãos vermelhas e irritadas por causa dos produtos químicos, os pés inchados por ficar em pé o dia todo. E eu via pessoas ricas a tratarem como se ela fosse invisível. Quando eu tinha 16 anos, fui com ela limpar uma mansão nos subúrbios. A família estava a dar uma festa, mas a minha mãe precisava terminar de limpar os banheiros do andar de cima. Eu a ajudei. Estávamos a levar os produtos de limpeza pelas escadas dos fundos quando uma das convidadas da festa nos viu. Uma mulher com um vestido de grife e pérolas. Ela olhou para nós como se fôssemos sujeira em que ela havia pisado. Certifiquem-se de usar a entrada de serviço, disse ela friamente. Não precisamos que os empregados se misturem com os convidados. Minha mãe apenas acenou com a cabeça, disse, sim, senhora, e me levou rapidamente para a porta dos fundos. Mas eu vi o rosto dela, vi a humilhação, a mágoa, e fiz uma promessa a mim mesma naquela noite. Eu nunca deixaria ninguém me fazer sentir assim. Eu construiria algo tão grande, tão poderoso, que pessoas como aquela mulher teriam que me respeitar. Levei 20 anos. 20 anos estudando enquanto minha mãe dormia no sofá para que eu pudesse ter o quarto. 20 anos a trabalhar em vários empregos, a poupar cada centavo, a aprender sozinho programação e estratégia de negócios com livros da biblioteca e cursos online gratuitos. Comecei a minha empresa na garagem da minha mãe com os US$ 2.000 e um laptop usado, a Novate Solutions. Desenvolvemos um software que revolucionou a segurança de dados para empresas. Em 5 anos, tínhamos contratos com algumas das maiores empresas do mundo. Em 10 anos, estávamos a gerar bilhões em receita. Mas eu permaneci discreta. Enquanto outros CEOs de tecnologia se tornavam celebridades, eu permaneci nas sombras. Raramente concedia entrevistas. Não fazia sessões fotográficas para revistas de negócios. Mantinha a minha riqueza pessoal em segredo. A maioria das pessoas naqueles salões de baile elegantes nunca tinha ouvido falar de mim. E era exatamente assim que eu queria. Porque quando as pessoas não sabem quem você é, elas mostram quem realmente são. Lawrence Carter era um dos poucos que sabia. Ele tentou convencer-me durante anos a aumentar a minha visibilidade pública, mas eu sempre recusei. E naquela noite, enquanto estava sentada no meu carro com o vestido encharcado de vinho, fiquei grata pelo meu anonimato. O meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem da minha assistente, Jenny. Sofia, está tudo bem? O Lawrence acabou de me ligar. Ele parece preocupado. Respondi por mensagem. Estou bem. Esteja no escritório às 7 da manhã de amanhã. Temos uma reunião para preparar. A reunião com a Harrison? Ela respondeu. Sim, escrevi. Vai ser muito memorável. Veja, a questão é a seguinte. Eles não sabiam, não podiam saber. A Harrison Industries, a empresa do Gregory, estava a morrer. Tinham tomado decisões erradas atrás de decisões erradas, rejeitado bons conselhos e alienado quase todos os potenciais parceiros. Estavam a perder dinheiro, a perder contratos e a enfrentar uma potencial falência. 3 bancos recusaram-se a conceder-lhes empréstimos. 4 grandes investidores retiraram-se completamente. A minha empresa era a última esperança deles. Tínhamos a tecnologia de que precisavam desesperadamente. Tínhamos o capital para investir. Tínhamos as conexões no setor para salvá-los. O negócio de US$ 500 milhões que estávamos a negociar não era apenas grande para eles. Era a única tábua de salvação. Sem nós, a Harrison Industries entraria em colapso em 6 meses. E Gregory, Patricia e Brandon não faziam ideia de que a mulher que Brandon acabara de humilhar, a mulher de quem se riam enquanto ela estava encharcada no salão de baile do amigo deles, era eu, Sofia,
a CEO da Nova Tech Solutions, a pessoa que tinha todo o futuro deles nas mãos. Dirigi para casa, passei pelo porteiro, que se esforçava para não olhar para o meu vestido estragado, e fui direto para a casa de banho. Fiquei debaixo do chuveiro por 30 minutos, lavando o vinho do meu cabelo, observando a água roxa e vermelha girar pelo ralo. E pensei na minha mãe, em todas as vezes que alguém a fez se sentir pequena, em cada olhar desdenhoso, cada palavra condescendente, cada momento em que ela teve que engolir o seu orgulho para alimentar a sua filha. E pensei no dia seguinte. Cheguei ao meu escritório às 6h30 da manhã. A sede da Nova Tech Solutions é um edifício de vidro de 50 andares no Distrito Financeiro. O meu escritório fica no último andar, com janelas do chão ao teto, com vista para toda a cidade. Fiquei ali por um momento, com um café na mão, observando o nascer do sol pintar os edifícios de dourado e laranja. Jenny chegou às 7h em ponto, como sempre. Ela está comigo há 8 anos e é mais do que uma assistente. É uma amiga, a única pessoa além do Lawrence que conhece toda a minha história. Conta-me tudo, disse ela, pousando a sua bolsa e o seu café. Contei-lhe todos os detalhes, o vinho, as risadas, a humilhação. Quando terminei, o seu rosto estava vermelho de raiva. Esses idiotas, ela começou, mas eu levantei a mão. Tudo bem, disse calmamente, porque em exatamente 2 horas eles vão entrar pela nossa porta para assinar o contrato final e não fazem ideia. A raiva de Jenny transformou-se em outra coisa. Um sorriso lento espalhou-se pelo seu rosto. Meu Deus, sussurrou ela. Eles não sabem que és tu. Eles não sabem que sou eu, confirmei. Passamos a hora seguinte a preparar-nos. A Jenny reuniu todos os ficheiros sobre a Harrison Industries. As suas demonstrações financeiras, que eram desastrosas, a estrutura da empresa, que era ineficiente, a sua posição no mercado, que estava em queda livre. Também reunimos outra coisa, as imagens de segurança da gala. O Lawrence enviou-mas 1 hora depois de eu sair. Vários ângulos do incidente com o vinho, imagens nítidas do Brandon a servir, do Gregory e da Patrícia a rir, da minha saída calma. Às 8h30, a nossa recepcionista ligou. Senhora Sofia, o grupo da Harrison está aqui para a reunião das 9h. Devo mandá-los subir? Dê a eles a nossa melhor sala de espera, eu disse. Eu sairei para recebê-los em exatamente 30 minutos. Jenny olhou para mim. Você vai fazê-los esperar? Eu vou fazê-los esperar, eu confirmei. Deixe-os ficarem à vontade. Deixe-os sentirem-se confiantes. Isso tornará o que vem a seguir muito mais agradável. Durante 30 minutos trabalhei em outros projetos. Respondi a e-mails, revisei um contrato para um negócio diferente. Não pensei em Gregory, Patrícia ou Brandon sentados na minha sala de espera, provavelmente a navegar nos seus telemóveis, provavelmente a reclamar por terem que esperar por uma mulher trabalhadora, como Patrícia me chamou ontem à noite. Exatamente às 9h, levantei-me, alisei o meu fato azul marinho e saí do meu escritório. A sala de espera era elegante. Cadeiras de couro confortáveis, arte moderna nas paredes, janelas do chão ao teto com vista para a cidade. E sentadas ali, parecendo um pouco impacientes, estavam as 3 pessoas que me humilharam há menos de 12 horas. Abri a porta e entrei. A reação foi imediata e absolutamente impagável. Patrícia levou a mão à boca, Gregory ficou completamente pálido. O telemóvel de Brandon escorregou dos seus dedos e caiu no chão de mármore. Por um longo momento, ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Eles apenas me encararam como se eu fosse um fantasma. Sorri, o mesmo sorriso calmo que lhes tinha dado na noite anterior. Bom dia, disse eu agradavelmente. Sou Sofia, CEO da Nova Tech Solutions. Por favor, entrem no meu escritório. Temos muito o que discutir. Gregory levantou-se como se estivesse a andar na lama. A sua boca abriu-se e fechou-se, mas nenhum som saiu. Patrícia agarrou o seu braço, os olhos arregalados de choque e horror crescente. Brandon ficou paralisado na cadeira, o rosto passando por confusão, reconhecimento e então pânico puro. Senhorita Sofia, Gregory finalmente conseguiu dizer, com a voz embargada. Não tínhamos ideia de que você era a CEO com quem iríamos nos reunir. Eu terminei por ele. Sim, percebi isso ontem à noite na gala. Um evento encantador, a propósito, embora eu deva dizer que o serviço de vinhos foi um pouco agressivo. Toquei no meu cabelo,
que estava perfeitamente penteado hoje, sem um fio fora do lugar. Brandon soltou um som de engasgo. Por favor, disse novamente, gesticulando em direção ao meu escritório. Não devemos discutir negócios na sala de espera. Eles me seguiram como prisioneiros condenados caminhando para a forca. O meu escritório é grande, deliberadamente projetado para impressionar e intimidar. A minha secretária está posicionada de forma que, quando me sento, o sol da manhã fica atrás de mim, dificultando que as pessoas à minha frente vejam claramente a minha expressão. Acho isso útil nas negociações. Sentei-me e apontei para as 3 cadeiras à minha frente. Eles sentaram-se, Gregory e Patrícia, empoleirados na ponta das cadeiras, como se precisassem fugir a qualquer momento. Brandon afundou-se na cadeira, a sua arrogância anterior completamente esvaziada. Então, disse eu agradavelmente, cruzando as mãos sobre a secretária. Vamos discutir o contrato? Menina Sofia, começou Gregory, inclinando-se para a frente desesperadamente. Não tenho palavras para pedir desculpa pelo que aconteceu ontem à noite. Não fazíamos ideia de quem era. O Brandon estava bêbado. Não estava a pensar. Foi completamente inadequado e estamos muito, muito arrependidos. Lamentamos profundamente, acrescentou Patrícia, com a voz ligeiramente trêmula. Brandon, diga à menina Sofia o quanto está arrependido. Brandon murmurou algo inaudível. Desculpe, não ouvi, disse eu com a voz ainda agradável, mas agora com um tom mais severo. Eu disse que lamento, repetiu Brandon em voz mais alta, mas com um tom petulante que sugeria que não estava arrependido de todo. Recostei-me na cadeira e observei-os por um momento. Então, apertei um botão na minha secretária. O grande ecrã na minha parede acendeu. Antes de discutirmos o contrato, disse: Quero mostrar-vos uma coisa. As imagens de segurança da gala começaram a ser reproduzidas. Eles assistiram a si mesmos. Viram Brandon servir o vinho. Viram-se a rir. O áudio estava cristalino. É o meu rapaz a ensinar boas maneiras. A voz de Gregory ressoou nos altifalantes. Estas pessoas vêm aos nossos eventos e agem como se fossem donas do lugar. O riso de Patrícia ecoou no meu escritório. Deixei passar 2 vezes. Depois, desliguei o ecrã. O silêncio na sala era ensurdecedor. A vossa empresa está a morrer, disse eu, com o meu tom agradável agora substituído por um profissionalismo frio. Abri os gráficos financeiros deles no ecrã. 3 bancos rejeitaram os seus pedidos de empréstimo. 4 grandes investidores retiraram o seu apoio. O preço das suas ações caiu 60% no último ano. Os seus contratos e clientes estão a desaparecer. Em 6 meses, talvez menos, a Harrison Industries deixará de existir. O rosto de Gregory estava pálido. Patrícia chorava silenciosamente. Este acordo, continuei, apontando para o contrato grosso na minha secretária. Este acordo de 500 milhões de dólares com a minha empresa é a sua única tábua de salvação. Sem ele, perderá tudo. A sua empresa, a sua reputação, o seu estilo de vida, tudo. Nós sabemos, sussurrou Gregory. Nós sabemos. É por isso que estamos aqui. É por isso que lhe imploramos que esqueça a noite passada. Foi um erro terrível. Mas, por favor, não deixe que um momento de estupidez destrua tudo. Eu interrompi. Sr. Gregory, não foi um momento. Isso é quem você é. Isso é quem você criou o seu filho para ser. Esse foi o seu caráter revelado quando pensou que não haveria consequências. Brandon levantou-se de repente, com o rosto corado de raiva. A arrogância estava de volta. Ok, olhe, isso é ridículo. Sim, eu derramei vinho em você. Sim, foi rude, mas pedimos desculpa. Dissemos que lamentávamos. Vais mesmo arruinar um negócio de 500 milhões de dólares, destruir a nossa empresa, deixar milhares de pessoas sem emprego, tudo por causa de um pouco de vinho derramado? Isso é loucura. É típico do Brandon. Cala-te, sussurrou Gregory, agarrando o braço do filho. Mas era tarde demais. Levantei-me lentamente. Obrigado, Brandon, disse suavemente. Acabaste de facilitar muito a minha decisão. Apertei o botão do intercomunicador. Jenny, por favor, cancela o contrato com a Harrison Industries definitivamente. Remove-os de todas as considerações futuras. Não, gritou Patrícia, levantando-se de um salto. Por favor, não. Faremos qualquer coisa. Pagaremos um extra. Mais 50 milhões. 100 milhões. Gregory caiu de joelhos. Na verdade, caiu de joelhos ao lado da minha secretária.
Por favor, implorou, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Toda a minha empresa, todos aqueles empregos, o meu legado. Por favor. Pai, o que estás a fazer? Brandon gritou. Levanta-te. Isto é embaraçoso. E foi então que aconteceu. Gregory virou-se para o filho, ainda de joelhos. E a raiva que cruzou o seu rosto era aterradora. Tu, cuspiu ele. Tu fizeste isto. Tu destruíste tudo. Tudo o que eu construí. 30 anos de trabalho perdidos porque não conseguiste controlar-te por uma noite. Isto não é culpa minha, retrucou Brandon. Foi você que riu. Você me encorajou. Patrícia virou-se para o marido. Ele está certo. Você achou engraçado. Você sempre acha engraçada a crueldade dele. E agora veja o que você fez. Vamos perder tudo. Eles começaram a gritar uns com os outros, a berrar. Gregory ainda estava de joelhos. Patrícia soluçava. E Brandon gritava com os dois. Era o caos. Uma família a desmoronar-se completamente no meu escritório. Carreguei no intercomunicador novamente. Jenny, por favor, mande a segurança acompanhar os nossos convidados até a saída. Não pode fazer isto, gritou Gregory, finalmente levantando-se. Vou processá-lo. Vou destruí-lo. Vou... O que vai fazer? Perguntei calmamente. Não tem poder aqui. Não tem influência, não tem opções. Vai sair do meu prédio agora ou a segurança irá removê-lo à força. A escolha é sua. 2 seguranças apareceram à minha porta. Homens grandes e profissionais que claramente já tinham feito isso antes. Pela entrada principal, eu disse a eles, onde todos possam ver. Enquanto eram escoltados para fora, ouvi os soluços de Patrícia ecoando pelo corredor. Ouvi Brandon a praguejar. Ouvi Gregory a fazer ameaças vazias e não senti nada. Nenhum triunfo, nenhuma satisfação, apenas uma certeza fria e calma de que eu tinha feito a escolha certa. A notícia se espalhou como fogo. No mundo dos negócios, as notícias sempre se espalham, mas esta era diferente. Era espetacular. Ao meio-dia, todos os principais veículos de comunicação tinham alguma versão da história. Negócio da Harrison Industries fracassa. Gigante tecnológica Novatech desiste de contrato milionário. Ações da Harrison despencam após negociação fracassada. Mas a verdadeira história estava a espalhar-se por diferentes canais, através de mensagens de texto, telefonemas e conversas sussurradas nas salas de reunião por toda a cidade. A história do que realmente tinha acontecido. Alguém tinha vazado as imagens da gala. Suspeitei de Lawrence, embora ele nunca tenha admitido. À noite, todos em nossos círculos de negócios já tinham visto Brandon derramar vinho em mim, visto seus pais rirem e visto minha saída calma e digna. Então, alguém ligou os pontos e postou uma imagem lado a lado. Eu na gala com meu vestido arruinado, eu em uma revista de negócios de 2 anos atrás, identificada como Sofia, CEO da Novatech. A constatação se espalhou pela comunidade empresarial como um terremoto. Passei a tarde em reuniões. Jenny manteve-me atualizada sobre as consequências. As ações da Harrison Industries não apenas caíram, como despencaram 70% em um único dia. As negociações foram interrompidas 2 vezes porque a queda foi muito acentuada. Uma reunião de emergência do conselho foi convocada. Gregory estava a ser questionado pelo seu próprio conselho de administração sobre o que tinha acontecido. Mas a situação piorou para eles. Muito pior, porque cancelar o nosso acordo não foi a única consequência. 2 outros contratos importantes da Harrison foram repentinamente revistos. Um cliente ligou para dizer que iria contratar outro fornecedor. Outro grande negócio que eles estavam a negociar fracassou quando a outra empresa citou preocupações com a cultura e a liderança da empresa. Eu não fiz nada disso. Não precisei fazer. Nos negócios, a reputação é tudo. E a reputação da família Harrison agora era tóxica. Ninguém queria se associar a eles. Ninguém queria correr o risco de ser o próximo a ser humilhado se as coisas dessem errado. Em uma semana, a Harrison Industries estava em queda livre. Em 2 semanas, eles estavam desesperadamente à procura de compradores, tentando vender partes da empresa para se manter à tona. Em 1 mês, eles entraram com pedido de recuperação judicial. Gregory, Patrícia e Brandon perderam quase tudo. A mansão foi colocada à venda. As casas de férias, os carros, a coleção de joias de Patrícia, tudo foi liquidado para tentar pagar os credores. Os seus amigos desapareceram da noite para o dia.
As inscrições no clube de campo foram discretamente revogadas. Os conselhos de caridade pediram a Patrícia para se demitir. Brandon foi discretamente convidado a deixar a academia exclusiva da qual era membro desde a faculdade. Mas eu não parei por aí, porque a verdade é que eu estava a planear algo maior o tempo todo. Lembra-se quando eu disse que a Harrison Industries era a minha última esperança para eles? Eu menti. Eles nunca foram a minha primeira escolha como parceiros. Havia outra empresa, a maior concorrente da Harrison, uma empresa chamada Titanium Enterprises, dirigida por um CEO chamado Justin, que há anos tentava ultrapassar a Harrison. 3 dias depois de cancelar o acordo com a Harrison, assinei um contrato de $800 milhões com a Titanium Enterprises. 800 milhões. 300 milhões a mais do que eu daria a Gregory. O anúncio foi estratégico. Concedi uma entrevista exclusiva à maior publicação de negócios do país. Contei tudo. Minha história, minha mãe, que limpava casas, o incidente da gala, minha decisão de cancelar o acordo e meus motivos. Construí minha empresa com base no princípio de que respeito e caráter são importantes. Disse na entrevista que a maneira como você trata as pessoas, especialmente aquelas que você acha que não têm poder sobre você, revela quem você realmente é. Não posso, em boa consciência, fazer parceria com pessoas que veem a humilhação como entretenimento, que acham que a riqueza lhes dá o direito de degradar os outros. A entrevista viralizou, não apenas nos círculos empresariais. Em todos os lugares, as pessoas a compartilharam nas redes sociais. Os programas matinais de entrevistas discutiram o assunto. Tornou-se um momento cultural. Dezenas de outros CEOs e líderes empresariais vieram a público com suas próprias histórias de humilhação ou discriminação antes de se tornarem bem-sucedidos. Começou uma espécie de movimento. As empresas começaram a implementar cláusulas de caráter nos seus contratos. A Harvard Business School criou um estudo de caso sobre a minha decisão. E o valor da minha empresa triplicou. Recebi ofertas de parceria de empresas com as quais eu só sonhava em trabalhar. Fui convidada para falar em conferências, para participar de conselhos, para orientar a próxima geração de empreendedores. Comecei uma fundação, usei parte da minha riqueza para criar bolsas de estudo para crianças de origens como a minha. Crianças cujos pais tinham 3 empregos. Crianças a quem diziam que não pertenciam àquele lugar. Dei-lhe o nome da minha mãe. 3 meses após a gala, estava a trabalhar até tarde no meu escritório quando a Jenny me chamou. Senhora Sofia, há alguém aqui para a ver. Ele não tem marcação, mas diz que é importante. É o Brandon Harrison. Fiquei em silêncio por um momento. Onde ele está? No átrio. A segurança está a mantê-lo lá. Devo mandá-los removê-lo? Não, eu disse, mas diga à segurança para ficar por perto. Eu vou descer. Peguei o elevador até o piso térreo. Através das paredes de vidro do átrio, eu podia vê-lo. Ele parecia diferente, mais magro, mais velho de alguma forma, embora tivessem se passado apenas 3 meses. O seu fato caro tinha desaparecido, substituído por um casaco barato e calças de ganga. O seu cabelo não estava perfeitamente penteado. Parecia um ser humano comum. Quando me viu, levantou-se rapidamente. A segurança ficou tensa, mas eu levantei a mão. Menina Sofia, disse ele. A sua voz também estava diferente, mais baixa, sem arrogância. Posso ter apenas 5 minutos, por favor? Observei-o por um momento, depois acenei com a cabeça. 5 minutos. Sentamo-nos no átrio, longe dos elevadores, onde outros trabalhadores noturnos passavam ocasionalmente. Brandon torcia as mãos nervosamente. Queria pedir desculpa, disse ele finalmente. A sério? Pedir desculpa? Não como antes, quando estava apenas a tentar salvar o negócio. Queria dizer-lhe que tinha razão em tudo. Não disse nada, apenas esperei. O meu pai perdeu a empresa, continuou ele. Perdemos a casa. A minha mãe teve de arranjar um emprego pela primeira vez na vida. Agora trabalha numa boutique. O meu pai faz consultoria, ganha uma fração do que ganhava antes e eu trabalho num restaurante a lavar pratos. Ele riu amargamente. Na verdade, é perfeito, certo? Passei toda a minha vida a tratar os trabalhadores do setor de serviços como lixo, e agora sou um deles. E sabe o que aprendi? É difícil. É muito difícil. O tipo que me treinou, o chefe dos lavadores de pratos, tem 2 empregos para sustentar a família. Acorda às 5 da manhã, trabalha até a meia-noite, vai para casa e ajuda a mulher a cuidar dos filhos e no dia seguinte faz tudo de novo. E ele é feliz.
É genuinamente feliz. Trata as pessoas com respeito, trabalha duro, nunca reclama. Brandon olhou para mim. Ele é um homem melhor do que eu jamais fui. E eu tive todas as vantagens, todas as oportunidades, e desperdicei tudo por ser uma pessoa terrível. Por que estás a contar-me isso? Perguntei. Porque queria que soubesses que o que fizeste não destruiu apenas a empresa da minha família. Destruiu quem eu era, a pessoa que pensava que era. E isso foi bom. Eu era um monstro. Magoava as pessoas porque podia. Porque achava que os sentimentos delas não importavam. Achava que ser rico significava ser melhor do que todos os outros. Ele enxugou os olhos. Não estou a pedir perdão. Não o mereço. Não estou a pedir um emprego, dinheiro ou ajuda. Só queria que soubesses que agora compreendo por que o fizeste, por que tiveste de o fazer. E peço desculpa pelo vinho, pela crueldade, por tudo. Fiquei sentada em silêncio por um momento, a observá-lo, a observar esta versão quebrada e humilde do rapaz arrogante que me tinha humilhado. Obrigada por teres vindo, disse finalmente. Isso exigiu coragem. Algum dia me perdoará? Perguntou ele com a voz quase inaudível. Pensei na minha mãe, em todas as pessoas que já foram feitas sentir-se pequenas por alguém como Brandon, no empregado de mesa com quem ele gritou, nas pessoas que ele ridicularizou, nas vidas que ele provavelmente destruiu sem sequer perceber. Já perdoei, disse eu. No momento em que fiz esse acordo, deixei a minha raiva de lado. O perdão não é algo que estou a negar a ti, é algo que concedi a mim mesma. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa que não haja consequências. Estás a viver essas consequências agora, e é assim que deve ser. Ele acenou com a cabeça lentamente. Obrigado por me receber. Ele levantou-se e caminhou em direção à porta. Então virou-se. Pelo que vale, disse ele, você é a pessoa mais poderosa que já conheci. E isso não tem nada a ver com o seu dinheiro. Então ele se foi, desaparecendo na noite. Fiquei ali por um longo tempo, olhando para as luzes da cidade. Jenny me encontrou ali 10 minutos depois. Estás bem? Ela perguntou. Sim, eu disse. Estou mesmo. Então essa é a história. Foi assim que um copo de vinho servido com crueldade custou a uma família 500 milhões de dólares e todo o seu legado. Foi assim que um momento de humilhação se tornou uma lição sobre consequências. As pessoas às vezes me perguntam se eu me arrependo, se acho que fui longe demais, se eu deveria ter aceitado o dinheiro e o acordo e simplesmente seguido em frente. E a minha resposta é sempre a mesma. Não, nem por um segundo, porque isto não era realmente sobre o vinho. Nunca foi sobre o vinho. Era sobre todas as pessoas que já foram feitas sentir-se inferiores por causa da sua origem. Era sobre a minha mãe a esfregar sanitas enquanto pessoas como a Patrícia passavam sem a ver. Era sobre dignidade, respeito e a verdade fundamental de que a tua riqueza não determina o teu valor. Brandon aprendeu isso da maneira mais difícil. A sua família aprendeu. E talvez, apenas talvez, algumas das pessoas que ouviram esta história também tenham aprendido. A minha empresa é maior agora do que eu jamais imaginei que seria. A minha mãe se aposentou no ano passado. Ela mora num lindo condomínio com vista para o mar. Ela é voluntária num centro comunitário, ajudando outras mães solteiras. Ela nunca foi tão feliz. E eu ainda mantenho um perfil discreto, ainda prefiro ficar fora dos holofotes. Mas agora, quando vou a galas e eventos de caridade, assumo abertamente a minha identidade. Não porque preciso que as pessoas saibam quem eu sou, mas porque quero que elas vejam no que alguém vindo do nada pode se tornar quando se recusa a aceitar ser tratado como inferior. Se esta história lhe deu arrepios, se lhe fez sentir algo, clique no botão Gosto. Inscreva-se para ouvir mais histórias sobre pessoas que se levantaram quando foi importante. E comente abaixo. Diga-me, você teria cancelado o acordo? Teria aceitado o dinheiro? Ou teria feito o que eu fiz e escolhido a dignidade em vez do dinheiro? Partilhe isto com alguém que precise ouvir que o seu valor não é determinado pela opinião que os outros têm de si. Partilhe com alguém que já foi humilhado, que já se sentiu pequeno, que já ouviu que não pertence a lugar nenhum. Porque a verdade é que todos nós pertencemos. O respeito não é algo que deva ser conquistado. É algo que deve ser dado livremente a todos os seres humanos, independentemente de onde vêm
ou do que fazem para ganhar a vida. Da próxima vez, vou contar-lhe algo ainda mais chocante, sobre um zelador que todos zombavam e ignoravam até o dia em que se tornou o chefe deles. Não vai acreditar no que ele fez com esse poder. Mas lembre-se disso. Lembre-se disso quando interagir com a pessoa que lhe serve o café, que limpa o seu escritório, que entrega as suas encomendas. Lembre-se de que nunca se sabe quem alguém pode vir a ser. Nunca se sabe que poder essa pessoa já pode ter. Trate as pessoas sempre com respeito, porque o desrespeito, como Gregory e Brandon aprenderam, pode custar-lhe tudo. Eu sou a Sofia e esta é a minha